Olá, tudo bem? Tudo bom? Me ouve bem? Te ouço bem. Agora tá me ouvindo melhor? Sim, sim. Tamires, agradeço a tua participação nessa série de entrevistas que o Seguinte faz com os candidatos a prefeito de Gravataí e Cachoeirinha. Podemos começar? Claro, à vontade. Estou te ouvindo um pouco baixo ainda. Deixa eu ver se é o meu Será volume. que é o meu fone? Não Será sei. que é o meu fone? Botei no máximo aqui. Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Quer que eu tire o fone pra testar? Testa, vamos ver. O problema é que daí ele pega todo o som. Tá me ouvindo melhor? Fala? Tá me ouvindo melhor agora? Bem melhor. E tu consegue te ouvir sem delay? Nada? Me ouve bem? Eu consigo me ouvir, só que dá eco. Não, então bota o fone. É melhor assim, senão tu não consegue desenvolver a linha de raciocínio. É isso. Tá certo, então eu sou o jornalista Rafael Martinelli, do site seguinte.inf.br, e hoje eu estou recebendo a Tamires Pavegli. Ela é candidata à prefeitura de Gravataí pelo PSOL. Muito obrigado pela participação, Tamires. Eu que agradeço o convite, o espaço, que é um espaço democrático, né? Todos os candidatos tiveram o mesmo espaço, o mesmo tempo de fala. Eu acho que isso é muito importante, muito salutar para a nossa democracia, para que as pessoas possam, né, conhecer mais as candidaturas, saber mais quais são as propostas e assim tomar a melhor decisão no domingo. Ok, muito obrigado. Vamos começar então. Tamires, o tratamento sobre o funcionalismo público ele tem sido o grande debate nessa reta final da campanha, depois do último debate feito na Sigra, que o Seguinte transmitiu na segunda, principalmente, né? O custo de uma reposição aos servidores dos 20%, que é o cálculo que o sindicato dos professores, pelo menos, fazem em perdas, teria um custo, somado ao que isso incidiria na Previdência, de 100 milhões. Se somar com a atual folha, mais o custeio da máquina, né, vai todo o orçamento. O candidato do governo, ele acusa os adversários, que ele reporta como de esquerda, entre essas candidaturas, né, de ter uma proposta de governar apenas para o funcionalismo. Né? Ele fala naquela fórmula, 5 mil funcionários não podem receber todo o recurso de 270 mil pessoas. Né? É possível dar essa reposição? Qual a tua proposta para tratar com o funcionalismo ou isso é apenas um discurso eleitoral? Né? E caso seja possível, de onde vem o dinheiro? Então, Martinelli, eu acho que é muito pertinente essa tua pergunta, justamente porque ela faz todo um debate, né? Qual é a cidade que nós queremos construir, qual é a lógica realmente na qual nós estamos inseridos, né? Inclusive no debate, o prefeito, né, o candidato da situação, ele fala uma inverdade quando ele diz que o funcionário público recebe 70% a mais do que um trabalhador, e a gente sabe que não é essa a grande realidade dos professores, de quem realmente está lá na ponta, cumprindo com as suas tarefas e trabalhando em benefício do nosso município. Então, inclusive, a gente não tem como pensar em falta de médicos se a gente não pensar realmente em planos de carreiras que sejam atrativos e em salários que sejam dignos, porque nós não estamos falando de ganhos, nós não estamos falando de aumento salarial, nós estamos falando de reposição de perda inflacionária. Inclusive, dentro da lei da responsabilidade fiscal, esse dado ele é inclusive retirado da porcentagem que a lei da responsabilidade fiscal diz que o município deve estar, justamente por entender que essa reposição salarial ela é obrigatória, ela é indiscutível, ela é necessária. Porque como que nós vamos falar em recuperar uma cidade, inclusive a economia, se os nossos funcionários públicos estão sem o seu poder de compra, né? Estão endividados e estão em crise. E a gente sabe que esses governos que estão aí, eles sempre querem colocar a conta da crise nas costas do trabalhador. Eles adoram dizer que não perderam nenhum dos investimentos, quando a gente sabe que não é verdade. Que a gente teve empresas importantes, empresas de grande porte, que sim, deixaram a nossa cidade. Então, essas máscaras, elas precisam ser retiradas. Nós temos muito claro dentro do nosso governo que é preciso, sim, nós cortarmos privilégios, nós investirmos realmente em quem precisa.
né? Inverter a lógica da política que está hoje, que ela governa para poucos, governa só ali para quem são os amigos do rei, né? Então, para nossa questão orçamentária, nós precisamos rever os contratos atuais da prefeitura hoje. Nós precisamos ver quais são as contrapartidas que foram prometidas nesses contratos com as grandes empresas, porque não há fiscalização, não há uma cobrança real desses incentivos, porque a gente não é contra dar isenção fiscal. Nós achamos que é um mecanismo que muitas vezes é muito importante, principalmente em questões, né, de situações de crise. O que acontece é que essas isenções fiscais elas são dadas sem nenhum critério e a sua contrapartida não é cobrada. Então, só o município fornece, né, essa isenção fiscal, mas o que é prometido não é retornado. Então, é preciso, sim, nós revermos esses contratos, revermos os contratos com as terceirizadas também, que a gente sabe que é um problema estrutural dentro do nosso município, porque são postos de trabalho precarizados, extremamente precarizados, sem nenhuma proteção ao trabalhador, mas também cobram muito caro da prefeitura pelo serviço que prestam. Então, a gente precisa rever também esses contratos das terceirizadas, cobrar as grandes empresas que são devedoras no nosso município, fazer realmente, né, todo um apanhado de quais são as empresas que mais devem fazer a cobrança desses débitos realmente. E também a gente se preocupa muito porque o atual governador adora dizer que paga a conta, né? Então, tem toda uma questão da preocupação com o pagamento da dívida pública. Nós acreditamos que essa dívida pública ela precisa passar por uma auditoria. É preciso rever exatamente o que já foi pago, exatamente como está a dívida pública atual da nossa cidade, para que a gente não fique investindo todo o nosso recurso nesse pagamento da dívida que a gente sabe que não retorna para a nossa cidade, mas vai para o bolso, né, de quem já tem muito. E a gente precisa realmente investir no pequeno, investir nos comércios de bairros que estão passando por uma dificuldade extrema nesse momento de pandemia. Tamires, aí para tratar assim de uma dívida, vamos dizer assim, consolidada e que inclusive Oi. O próprio sindicato dos professores acompanhou o cálculo atuarial todo, que é essa dívida com o Instituto de Previdência, né, que agora se chama IPG, que era o IPAG, né? A dívida, tipo, se o município tivesse 230 milhões hoje e colocasse lá, zerava. Mas no cálculo, né, de 15 anos vai a 1 bilhão. A prefeitura paga uma alíquota complementar, que o cálculo que é até 2035 pode chegar até que se pagar quase duas folhas, uma folha salarial e uma folha em alíquota complementar. Ela é, assim, a pauta bomba, vamos dizer, dos próximos anos, né? A senhora pensa em fazer uma reforma da Previdência Municipal? Eu acredito que é necessário, sim, nós fazermos uma reforma da Previdência, mas por pensar que ela não é justa na forma que ela é colocada. Nós precisamos rever, sim, porque nós temos uma reforma da Previdência que foi colocada, né, nacionalmente, e a gente sabe o quanto precarizou, o quanto dificultou as pessoas terem acesso a esses benefícios. Porque para nós, juízes, cargos altos, esses sim têm privilégios. O trabalhador, o professor, esse não tem privilégios. O médico, a enfermeira que nos atende dentro dos postos de saúde, na UPA, esses não contam com privilégio. Muitas vezes, esses trabalhadores que dedicaram sua vida inteira em benefício do nosso município, eles não conseguem colocar comida dentro da mesa, porque a gente sabe o quanto as aposentadorias são defasadas. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter uma lei de responsabilidade social, porque ter uma lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe que é muito bonito para austeridade, mas ela não funciona na prática. Ela coloca a conta para sempre o povo pagar, sempre os trabalhadores pagar, quanto prefeitos, todos os servidores do alto escalão, que nós chamamos, esses não são mexidos. Nós sabemos que tem muitas reformas que precisam ser pautadas, que precisam ser trazidas, que também precisam começar um movimento dentro das nossas cidades. Nós temos, sim, muitos privilégios dentro da questão dos servidores públicos, mas não é os servidores públicos que eles realmente querem sempre mexer. Esses não, né? Porque privilégios quem tem é juiz, quem tem é promotor, né? O exército, a gente sabe que tem aposentadorias vitalícias. Então, isso é impensável hoje, né? Dentro de uma lógica de Brasil que nós queremos. É preciso realmente rever isso
Mas, dentro do nosso município, a gente já sabe que o servidor público ele contribui muito. Nós sabemos o quanto a Previdência ela foi, sim, precarizada das gestões, o quanto os servidores públicos eles pagam muito caro também pelo plano de saúde, que hoje muitas vezes não vale a pena ter o plano de saúde pelo que é descontado, pelo que eles precisam pagar de coparticipação e de exames. Às vezes é mais interessante ter um plano privado. Não é isso que a gente defende. A gente sabe que precisa ter uma reforma da Previdência, mas não essa que eles estão propondo, que coloca nas costas do servidor público a conta das crises que eles mesmos causam. E a gente não quer fazer nada sem diálogo, sem ampla discussão, tanto com servidores públicos quanto com o restante do conjunto da nossa cidade. Tamires, tem uns números aqui que assustam um pouco até. Gravataí perdeu quase 100 milhões agora na pandemia e não foi coberto na totalidade, um pouco mais da metade pelo governo federal, né, com os auxílios. Mais 20 milhões serão perdidos agora que não foi renovado aquele aumento da alíquota do ICMS no estado, né? 70% a queda de venda dos carros da GM, isso reflete lá em 2022, né? E a cidade a Gravataí é GM dependente, né? Só vê a arrecadação, né? Tem mais os financiamentos dessas obras que serão pagos ao longo de agora 8, 10 anos. Mais o que fica da dívida histórica, que vai de um governo para outro, né? Como é que se equilibra essa conta aí com a responsabilidade social que tu coloca, né? Então, agora mesmo, né, o TCU, ele trouxe um parecer que era para justamente reprovar as contas da atual prefeitura. Eles adoram dizer que tem gestão fiscal, mas a gente desconfia, né, porque o próprio TCU disse que, bom, há um desequilíbrio muito grande entre a arrecadação e realmente o que é gasto, né? A gente sabe que esse é um tema muito caro, porque é sempre investido nas mesmas coisas, existe essa dependência da GM, e nós precisaríamos nos reinventar, fortalecer e descentralizar a nossa economia, fortalecer a economia solidária, fortalecer as cooperativas, fortalecer as economias de dentro dos bairros, porque a gente sabe que é quem está gerando postos de trabalho hoje em dia e quem manteve as suas portas abertas, porque, querendo ou não, essas empresas de capital estrangeiro, muitas vezes não depende só da vontade da prefeitura que ela fique, depende de toda como funciona uma cadeia do mercado internacional também, às vezes por interesses da própria GM lá nos Estados Unidos, elas podem retirar a planta aqui de Gravataí, algo que não está só nas mãos da prefeitura, né? E a gente sabe que as prefeituras, tanto é essa que se coloca, a gente sabe o quanto falta diálogo, o quanto falta democracia, o quanto falta realmente governar conectado com a cidade. Não há isso. E isso não é uma lógica que a gente defende. A gente sabe que precisa ter diálogo, precisa ter realmente uma construção coletiva. Então, a gente quer realmente fortalecer o comércio local, porque muitas pessoas moram em Gravataí, mas por nós não termos uma cidade com uma cultura forte, que tenha festivais, que tenha diversas formas de escoar, né, os serviços, muitas pessoas acabam indo em outras cidades consumir coisas que poderiam ser consumidas dentro da nossa cidade. Então, a gente precisa pensar a curto e médio e longo prazo de como que nós vamos deixar de depender da GM, porque num cenário onde a gente queira realmente que Gravataí continue uma cidade que cresce, a gente não pode continuar dependente de um capital estrangeiro. Então, esse é um primeiro dado. A outra questão é nós fortalecermos realmente a nossa indústria, fortalecermos o nosso comércio local, pensarmos em um projeto para a nossa área rural de Gravataí, como que nós vamos escoar essa mercadoria, expandir as feiras modelo, expandir também os locais onde o Gravataí possa existir, que a gente não fique dependente somente do centro, somente de uma empresa ou de outra, que a gente consiga avançar em outros setores, porque nós temos esse potencial na nossa cidade, nós temos como fazer, só falta realmente vontade política. Então, a gente precisa realmente de uma prefeitura de novo tipo, uma prefeitura que esteja nos bairros, que esteja ouvindo as pessoas e sabendo do que Gravataí precisa. Tamires, se a gente observa as campanhas políticas, não só em Gravataí, né, parece que a pandemia terminou já, né? E, na verdade, a gente tem uma potencial segunda onda chegando, se acontecer o mesmo que está acontecendo na Europa e até nos Estados Unidos, né? Como é que se prepara uma cidade, comércio, indústria, serviços, as pessoas para um novo abre e fecha? Porque deve ser a tendência. Então, Martinelli, isso é muito importante porque
por mais que tentem nos vender, né, que há uma normalidade, a gente sabe que não há. Nós sabemos, né? Inclusive hoje nos perguntaram, onde que vai ser a apuração de vocês, onde que vocês vão se reunir? E eu fui obrigada a responder, né? Não, nós ainda estamos dentro de uma pandemia, nós não vamos nos reunir, vai ser no máximo, né, uma reunião online para depois nós debatermos os resultados. Pronto. Então, eu acho que a cidade, ela precisa realmente de um governo, de uma prefeitura de novo tipo. Nós precisamos pensar numa cidade com novos olhares sociais também, porque a gente não vai conseguir sair de uma crise que não é uma crise só sanitária, nós sabemos que é uma crise social, que também é uma crise política. Há, sim, uma crise de representação dentro da nossa sociedade, de representação política. Eu caminho bastante por Gravataí, ouvindo as pessoas, e isso é uma realidade que mostra muito, ninguém me representa, esses que estão aí não nos servem. E é o que a gente também traz. Essa política que está colocada, ela não nos serve. Essa política, assim, né, da negociata, de já estar todos os acordos pré-estabelecidos, isso não nos cabe, não nos serve mais. Mas também a gente não pode pensar que a gente vai apostar em soluções velhas para novos problemas. A gente não pode pensar que a gente vai conseguir repetir governo X ou governo Y. Não vai. É outra conjuntura, é outro momento da nossa história. E por isso nós precisamos reforçar valores de solidariedade, valores de coletividade, valores que sejam diferentes desses que nos trouxeram até aqui atualmente. Então, a gente vai precisar realmente fortalecer a nossa cidade para que ela seja uma cidade onde as pessoas se cuidem, usem as máscaras na rua, não só por mim, não só, né, para as pessoas se cuidar de forma individual, mas para cuidar os familiares também, cuidar quem está circulando com a gente. Então, isso se faz investindo em educação. Nós precisamos ter uma educação conectada com a realidade da nossa cidade. Deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, claro. Mas já para te perguntar também nessa questão da educação, né? Como é que se prepara uma volta às aulas? Qual a perspectiva que tu vê de uma volta às aulas? Já que é muito difícil que a gente tenha vacina. A gente pode até ter uma vacina, mas até imunizar as pessoas, isso não é um processo que é do dia para a noite, né? Isso, imagina, demora imunizar 50 mil pessoas, né? Divide pelo número de horas do dia, a gente já imagina, né? Que não é uma brincadeira, né? Não basta descobrir a vacina ou dizer que está funcionando, ainda tem tudo isso. Como que pode se preparar a volta às aulas sabendo a precariedade estrutural das escolas, né? Para dar segurança para o aluno, professor, comunidade escolar, tudo. Ainda mais quando nós temos, né, um governo que parece que faz de tudo para que a gente não avance nesse sentido, para que o Brasil não esteja entre dos países que vai ter a vacina o tão rápido quanto ela sair. Então, nós temos também toda essa luta para travar, né? E eu acho que o enfrentamento a todo autoritarismo, a todo esse atraso que nós temos hoje, começa nas nossas cidades, começa por nós elegermos pessoas para os serviços públicos que elas estejam realmente preparadas, né, que não sejam anti-ciência, que não sejam, né, negacionistas. Isso é muito importante. Eu não consigo vislumbrar, nós que estamos acompanhando bastante, assim, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, que a gente tem acompanhado também, tudo que acontece na Europa, né, que tentou haver uma reabertura, e aí não à toa a segunda onda está aí, porque sem vacina não há uma segurança. E é o que a gente sempre fala, ano letivo, a gente vai recuperar. Nós vamos conseguir, né, pensar em novos jeitos. Existe a tecnologia, a gente precisa realmente democratizar mais a tecnologia. Eu acho que é esse o desafio do próximo período, é como que as escolas vão fornecer estrutura para as famílias que não tenham tanta, né, condição de ter uma internet estável, de ter realmente celulares. A gente sabe que é um debate que também entra a questão da condição material de vida das pessoas. A gente caminhando em Gravataí, a gente sabe que teve famílias que nos disseram, olha, meu filho não está conseguindo acompanhar as aulas porque a gente teve que vender o celular, porque senão não havia comida dentro de casa. Eu vou te interromper, desculpa, eu vou te interromper de novo, porque tu está antecipando a minha pauta das perguntas. Eu também iria te perguntar, tenho perguntado para os candidatos todos, se acham que é catastrofismo a gente pensar que vai ter gente morrendo, gente passando fome, e que esse deve ser um centro das campanhas, e pouca gente fala, né, como a gente vai fazer para que as pessoas na cidade não passem fome. Acho que tu ia começar a falar sobre isso, né, por isso que eu pontuo isso. Exato, porque para nós, Rafael, é algo muito taxativo. Com a fome, não se debate, não se discute, tu combate.
porque não tem como nós pensarmos qualquer coisa, né, em uma criança que tenha um desenvolvimento escolar adequado se essa criança passa fome. Então, para nós, a gente precisa pensar em mecanismos e, inclusive, rever a arrecadação dentro da nossa cidade, porque a prioridade precisa, sim, ser um auxílio emergencial municipal, porque nós não temos a garantia de que o auxílio emergencial, que foi uma conquista dos partidos de esquerda dentro do nosso país, porque o atual governo, né, o governo Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, eles queriam dar R$ 200 de auxílio emergencial. A gente sabe que é um absurdo, que a gente vai no mercado, não sai nem com 2 sacolas com R$ 200 hoje, porque o nosso dinheiro não vale mais a mesma coisa, né? Então, a gente precisa pensar realmente numa forma de distribuição de renda, porque não é filantropia, é direito social, é pensar realmente em qual cidade nós queremos. A gente anda em Gravataí, eu pelo menos noto muito a diferença de quanto aumentou o trabalho informal. O quanto nós temos hoje muito mais pessoas pedindo na sinaleira, vendendo alguma coisa na sinaleira, muito aquela lógica do se vira, sabe? Então, nós precisamos realmente ter um governo que esteja com um olhar atento para isso. A gente não pode mais ter governos que governem nos moldes de antigamente, que acham que vai ficar encastelado dentro da prefeitura sem estar conectado realmente com a cidade, sem estar olhando, sem estar vivendo o que está acontecendo dentro das nossas cidades. É preciso, sim, nós termos uma renda emergencial. Nós até, inclusive, o PSOL apresentou um plano emergencial para a prefeitura logo que começou a pandemia, ali em meados de março. Obviamente, ele não foi ouvido, não foi, né, dialogado, foi simplesmente descartado. Nós temos também a questão da construção de um escritório para o desendividamento da população, porque isso vai aumentar e vai aumentar muito. E como que a gente pensa, né, numa cidade onde todas as pessoas estão endividadas? Então, essa lógica ela também não pode, né, a gente achar que, bom, esse é um novo normal. Não é. Então, a gente pensa, né, em montar um escritório realmente, né, com advogados que estejam lá, para que haja renegociações de dívidas, inclusive também o crédito para não quebrar. Para as empresas que são médias e as microempresas também ter esse apoio, essa parceria com a prefeitura. Nós termos microcrédito para que essas lojas não fechem, não acabe com esses postos de trabalho. E aí, voltando um pouco na questão das escolas, né, eu não consigo vislumbrar um futuro onde as nossas escolas sejam reabertas como elas eram antigamente, sem uma vacina, sem nós pensarmos realmente que mudou. Mudou a nossa 45 realidade. crianças numa sala de aula. É impensável. Muitas salas de aula, elas não têm janelas adequadas para circulação de ar, realmente. Então, não é possível que a gente pense numa retomada de ensino presencial sem nós garantirmos essa segurança para toda a comunidade escolar, porque não envolve só as crianças que vão, é também os professores, que a maioria deles são sim grupo de risco, e todas as famílias que vão conviver com essa cadeia de disseminação do vírus. Então, isso é crucial para que a gente pense numa retomada de uma cidade pós-pandemia, né? Que a gente ainda não viveu a segunda onda, porque no Brasil, muito pela política também, né, do nosso governo federal, a gente teve uma grande primeira onda que nunca foi embora. A gente nunca conseguiu baixar os índices, a gente não conseguiu realmente conter minimamente a pandemia, né? Então, porque o governador também decidiu que ia pintar o mapa, colorir o mapa com os critérios conforme ele achava, mas agora entrou nas eleições, então isso foi abafado, isso foi esquecido, porque eles precisam realmente se manter no poder, né? Doa a quem doer, infecte quem tiver que infectar, morra, né, o povo que tiver que morrer. Eu costumo fazer uma analogia nos meus artigos sobre isso, para usar o cartão postal de Gravataí, que o tal platô ele é na altura do Morro Itacolomi, né? É uma estabilização no momento Exato. ruim, né? Não, Tamires, e a gente vê assim, né? Diga. eu ia avançar agora para uma pauta mais para o lado mais político, o seguinte é o site Política, né? Então, umas polêmicas. O candidato Luiz Afalon, ele diz que os adversários, e aí te inclui, né? Nunca administraram nem um 1,99. Era essa? Tá.
Então, assim, né, eu acho que eu já respondi um pouco o que está lá no debate. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Então, eu sempre digo, né, se é para ter as experiências que eles têm, bom, eu prefiro não ter. Eu prefiro essas experiências fadadas ao fracasso, que realmente, né, não nos representam. Essas experiências não me servem, obrigada, de como não fazer. Eu acho que tu caiu. Tu me ouviu? Não, eu te ouvi. Tô te ouvindo, sim. Tá travando aqui pra mim. Você estava falando Tá me sobre ouvindo? Tá, experiências. porque pra mim tá. Sim. Isso. Porque eles têm uma grande escola de como não fazer, de como não governar, de como não agir, né? O Zafalon, o próprio Marco Alba, eles estão a vida inteira dentro da iniciativa pública, né? Então, eles adoram dizer que, bom, eu tenho experiência na iniciativa privada. Bom, então contrata um CEO para governar a cidade. Por que tu tá te candidatando? Por que tu quer ficar dentro da máquina pública se tu não acredita nela? Entende? Então, a nossa, Deu um a cortezinho. nossa prefeitura, ela não é para todo mundo também. Ouviu? Sim. Tamires, Para mim aqui está caindo eu. bastante. Agora você me ouve? Tá travando. Tá travando. Vamos ver se estabiliza um pouquinho. Eu consegui te ouvir. Tá. Travou a Porque tua é isso, né? A imagem, nossa mas prefeitura, ela realmente não vai ser para... continuou o áudio. Não consegui te ouvir. É, quando você estava falando, travou a tua imagem, mas o áudio prosseguiu. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Sim. Tá todo travado para mim. Tá. Para mim tu estava todo travado. Daí eu tava esperando tu Voltou dar uma agora? estabilização. Agora voltou. Eu não consigo ainda te ver, mas te ouço. Então, Vamos né, aguardar um Rafael, pouquinho então. eles Pode falar. é isso. A nossa prefeitura, ela realmente não vai ser uma prefeitura para todo mundo. Porque quem fica, né, em cima do muro, quem diz assim, eu não sou nem uma coisa, nem a outra, nós vamos governar para todos e todas, para alguém tá mentindo. Porque não tem como governar para todo mundo. Porque são interesses que não são os mesmos interesses. Porque ou tu faz uma prefeitura que ela é boa para o dono, né, da nossa empresa de transporte público, ou tu vai fazer uma prefeitura que é boa para os usuários. Para os dois não dá. Então, a gente deixa isso sempre muito claro, que o nosso compromisso, as nossas propostas, elas são sempre voltadas para a ampla maioria de Gravataí. É com isso que nós queremos governar. Não vai ser para todos. Não vamos governar com o grande empresário, a gente não vai governar com as grandes clínicas que estão em cima, né, do nosso SUS estar precarizado. Com esses a gente não vai governar e a gente não tem nenhum interesse. A gente tem interesse em governar realmente com a ampla maioria de Gravataí, que é quem realmente constrói, quem realmente se dedica a fazer a nossa Gravataí ser como ela é. Tamires, eu assisti uma entrevista onde a Fernanda Melchiona, né, ela corrige o entrevistador quando ele diz que chama ela de centro-esquerda. Ela diz, não, não, eu sou de esquerda. Você é a única candidata, a senhora é a única candidata de esquerda hoje em Gravataí? Se a gente for considerar que existe uma centro-esquerda, eu não te diria que eu sou a única, né? Se a gente for considerar esses aspectos políticos, eu te diria que eu sou de esquerda radical, da esquerda que não se rende, da esquerda que não se vende. Isso eu te garanto. E é só acompanhar, né, todos os nossos mandatos do PSOL a nível nacional. Nós nunca votamos nenhum projeto que realmente prejudique a classe trabalhadora. A gente não votou, por exemplo, a reforma da Previdência. Tem alguns partidos, né, em Gravataí, inclusive, que se dizem mais à esquerda, mas eu colocaria ali no centro-esquerda, né? Uma questão assim mais de conciliação mesmo, né? De tentar governar para todo mundo. Porque a gente não votou, por exemplo, a privatização da água também, que a gente sabe que é muito prejudicial para todos os usuários. A gente está vendo o que está acontecendo com a Amapá e a gente sabe que todas as PPPs não dão certo. Porque é sempre assim, quando tem muito lucro, o Estado não intervém em nada. Aí quando começa a dar prejuízo, quando tem problemas, aí é o Estado que tem que entrar, que tem que arcar com os prejuízos, né? Achas que essa PPP da Corsã, que foi assinada, que promete
10, 11 anos resolver todos os problemas de saneamento, todos os problemas de abastecimento de água em Gravataí e em outros 8 municípios da região, acredita que ela não é a solução. Não, Parceria não é a público-privada da solução. coisa. Eu tenho plena convicção de que não é a solução, porque a lógica das empresas privadas é sempre visar o lucro. É sempre essa a visão deles. Então, se um bairro mais afastado é muito caro levar saneamento básico, eles vão enrolar e eles não vão levar. A gente tem muitos exemplos, Brasil afora. A Vale, por exemplo, né, que dizimou Mariana e está até hoje sem punição, porque eles sabiam que, bom, construir uma barragem que seja realmente segura é mais caro. Então, nós não vamos construir. Entende? Então, a gente precisa realmente combater essa lógica de que o lucro está acima da vida. E as empresas privadas, em todos os âmbitos, em todas as suas áreas, elas visam o lucro. Então, se elas precisarem precarizar postos de trabalho, se elas tiverem que ter trabalhadores mais inseguros, como a gente sabe que existe, a gente vê na nossa cidade contratos de terceirização que são extremamente precários, que os trabalhadores estão com nenhum direito trabalhista garantido. Então, a gente não pode realmente dizer que essa é a solução e que esse é o futuro do nosso país. Não é possível que seja esse realmente a saída que nós temos. A saída é realmente nós termos investimentos em políticas públicas, investimento no setor público, porque ele precisa não atender os interesses privados, que é isso que acontece, né? Porque os liberais adoram dizer que eles gostam de Estado mínimo, mas é Estado mínimo para a população. Para eles, o Estado tem que ser bem forte, bem gordo, né? Então, a gente defende que o Estado seja um Estado forte para atender os interesses da população. Tamires, eu vou seguir um pouco nessa questão ideológica, porque eu vejo que tu não te Claro. esconde atrás do muro e nem em cima do muro, como a gente vê, né? Muitas candidaturas, não só em Gravataí, mas tem aquele ensaio do Lenin, né? O esquerdismo, doença infantil do comunismo. O PSOL não sofre Sim. disso? Olha, Rafael, inclusive isso já foi usado contra o nosso ex-candidato a prefeito, Rafael Link, pelo candidato Gordion em um debate. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque eu não acredito que a gente vá construir uma sociedade de novo tipo dentro dos moldes que a gente tem hoje. Para mim, isso não cola. Mas a gente também não pode crer que a gente não vai disputar os rumos da esquerda. A gente não pode dizer que nós não chegamos onde nós chegamos também pelos erros que a esquerda cometeu. Também por nós termos uma esquerda que em certos momentos se rendeu à lógica, né, da conciliação, porque isso, não existe uma conciliação que dê certo, porque os interesses não são os mesmos. Então, tu não tem como pensar que vai conciliar e todo mundo vai sair ganhando igual. Não tem como, não é possível. Então, o pessoal sempre esteve em todas as lutas, nós sempre estivemos aliados quando a gente acredita que é preciso estar aliado, inclusive em Porto Alegre. A gente fez todo um debate, todo um diálogo para ter prévias, para que a gente conseguisse, né, ter um campo da esquerda unido, mas os partidos preferiram ficar na mesma lógica, né, de sempre manter os seus caciques, acordos de cúpula, que não é a forma que a gente quer realmente construir. A gente quer que as pessoas entrem dentro dos processos, que as pessoas sejam realmente os agentes. Aqui em Gravataí, teve reuniões chamadas 3 dias antes das convenções eleitorais. Que debate que a gente vai ter, que construção coletiva a gente vai ter? Porque o PSOL, a gente aceita aliança, a gente aceita realmente que a gente tenha construção coletiva, a gente não aceita adesismo, a gente não aceita que caciques mandem no nosso partido, a gente não compactua com a lógica do coronelismo, sabe? Que é fulano que manda e todo mundo baixa as orelhas e segue porque o chefinho mandou. Aqui com a gente não cola isso, não. Tamires, o identitarismo, ele não afasta um pouco a esquerda das massas? É que depende do que tu chama de identitarismo, né? Eu tenho uma leitura muito clara de que o identitarismo é um problema, por isso que eu sempre trago que não basta ser mulher, não basta ser negro, não basta ser LGBT, é preciso estar do lado certo da luta. Porque uma Damares não representa em nada avanço para as mulheres. Ela pode estar num posto de poder, mas isso não quer dizer que as lutas que as mulheres travam historicamente dentro do nosso país vão realmente ter avanços com elas. Porque, para mim, identitarismo é diferente da luta com as pautas anti-opressão. As pautas anti-opressão
realmente é lutar contra o machismo, que a gente sabe que é estrutural, é lutar contra o racismo, é lutar contra a LGBTfobia. E isso eu não abro mão. E eu acho que, inclusive, é um discurso que muitas vezes pega dentro da esquerda de dizer que é assim que se divide a esquerda. Bom, então se eu estou dividindo a esquerda, eu tenho muita consciência de que eu estou do lado certo da luta e eu não abro mão de defender essas minorias e de buscar a construção de uma sociedade onde todos tenham suas vozes ouvidas. Mas identitarismo é justamente isso, querer só trazer luz para essa identidade. E aí a gente cai no conto do vigário, né? De que vamos votar em mulheres, e aí a gente vai lá e vota numa mulher do MDB. Vamos, sabe, mulheres no posto de poder, e aí a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Porque não basta a gente ter mulheres nos postos de poder, é preciso ter mulheres combativas, mulheres que vão realmente levar as bandeiras do feminismo, sem, né? Porque eles adoram dizer, porque dentro da Câmara agora tem a bancada feminina. Não, se não for uma bancada feminista, não nos serve. Se não for para ser um negro que paute o antirracismo, não contribui para a luta. A gente tem o exemplo do Holiday, que inclusive ele luta contra as cotas, então em nada ele representa a luta histórica que os movimentos negros fazem. Então eu não acredito que o identitarismo, porque eu não trabalho com identitarismo, né? A gente pauta a questão das lutas anti-opressão realmente, né? Mas o identitarismo para nós sim é um problema quando cai nessas armadilhas, né? De que basta ser mulher, para nós não nos serve esse discurso, mas a gente acredita que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, quando as minorias não forem minorias em direitos sociais. E para isso a gente vai seguir sempre lutando, sempre trazendo essas bandeiras, sem nenhum problema. E isso não, vou abrir aspas, não condena o PSOL a ser um partido legislativo e dificilmente um partido de executivo, pela essa dificuldade de conciliação com esses estratos da sociedade, né? Nós estamos em todas as lutas, né? O pessoal não teve uma luta que o pessoal se retirou. Nós estivemos, né, quando tem greve, o pessoal está em solidariedade, quando nós temos movimentos estudantis que estão lutando pelo passe livre ou lutando, né, para que as suas escolas, como foi o Tuiuti aqui na nossa cidade, nós realmente abraçamos essa causa junto, mesmo sem ter mandato na cidade. A gente fez isso. O pessoal constrói luta dentro da cidade desde 2011, mesmo sem mandato. Então a gente mostra que o mandato, ele não é o nosso fim. A gente não quer ter um mandato para, agora nós conquistamos um mandato, encerrou a nossa jornada, chegamos onde nós queríamos. Não, pelo contrário, o mandato ele é mais uma das ferramentas para justamente fazer com que a sociedade se auto-organize, para que a gente tenha mais luta na rua. A gente acredita na mobilização das ruas, aliada a mandatos que sejam realmente combativos. Então, a gente sabe que onde tem luta está o PSOL. Então, nós sabemos que o nosso partido não é um partido ainda de massas, mas a partir do momento que as pessoas se abrem para nos ouvir, a gente cresce, eles sabem quem está do lado certo, a gente tem passado por isso ao longo dessa nossa campanha, onde eu vou na rua, eu entrego o panfleto, daí as pessoas dizem, mas essa é a tua candidata. Eu digo assim, não, mas eu sou a candidata. E aí ali começa um diálogo, as pessoas mostram que elas estão descontentes com a política do jeito que ela está, e nós dizemos, essa política também está nos cansando, por isso que a gente tem essa candidatura, para mostrar que é possível sim fazer diferente. Então, o pessoal, ele não quer estar dentro dos parlamentos como um fim, mas é um meio. Tamires, há alguma inspiração tua ou do PSOL em algum governo, em algum modelo, em algum lugar do mundo que tu possa usar como referência ou ainda é uma utopia a ser alcançada? Olha, nós ainda não tivemos, pelo menos dentro, né, da América Latina, um governo que a gente diga que é um governo que nos represente. A gente teve governos, né, de centro-esquerda, sociais-democratas, aqui na nossa América Latina, né, que não foram governos que trouxeram ganhos reais e estruturais para dentro da classe trabalhadora. Tiveram muitos avanços importantes, mas não foram avanços estruturais. Tanto é que muitos desses avanços foram agora, né, se perdendo ao longo desse momento. Então, a gente acredita que é preciso ainda construir um novo modelo, governos de novo tipo, prefeituras de novo tipo. Por isso que a gente defende que é preciso sim alcançar esse poder, mas para justamente fazer diferente, fazer de uma forma que ainda não foi feita.
Certo. Tamires, se o PT, ele, vamos dizer assim, ajuda a direita quando ele se corrompe ou coloca em prática políticas econômicas liberais, o PSOL também não ajuda a direita quando ele trata o PT como bandido em alguns momentos? O nosso problema com o PT, isso é muito engraçado, né? Porque sempre essa a narrativa petista, né? O pessoal, ao criticar o PT, está fazendo o jogo da direita. Ah, não é a hora de criticar. E isso fez com que nós chegássemos a 2018, né? Com Bolsonaro no poder. Então, eu acho que é preciso criticar sempre, criticar bastante, porque é dessa forma que a gente melhora, é dessa forma que a gente avança. A gente não vai conseguir fazer política que represente as pessoas sem a autocrítica e sem também ouvir as críticas, né, que tem na nossa sociedade. Porque foi muito pelo PT não ouvir os movimentos sociais, deixar de ouvir a sua base, que é uma base que a gente tem muita admiração, porque é uma base que dedicou sua vida à militância, muitos deles. Muitas vezes, pelo PT não ouvir a sua base, é que eles cometeram os erros que eles cometeram, né? Então, a gente não acha que a esquerda ela é intocável, ela é um cristalzinho que a gente não pode criticar porque isso é fazer o jogo da direita. Não, pelo contrário, nós queremos criticar a esquerda porque nós queremos disputar a esquerda para que ela seja forte, para que ela seja realmente uma esquerda de massas, uma esquerda que consiga com que o trabalhador se sinta representado, com que o trabalhador veja que é quem defende os seus direitos, né? Porque a gente não pode mais continuar com essas manchas que a gente tem da esquerda que tem medo de dizer seu nome. Porque a gente sabe que existe cálculo eleitoral. Nós sabemos que o Bolsonaro, ainda dentro da nossa cidade, é muito bem visto, né? A gente sabe disso por uma despolitização. E a despolitização, ela passa por eu não sou nenhuma coisa, eu não sou nem outra, não pode criticar. Todas essas são ferramentas da pós-política. São ferramentas de despolitização. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso. Até minha companheira leu um artigo para mim essa semana. O nome da autora é Chantal Mouffe, uma belga, né? Ela falava assim que a única arma contra o populismo de direita é o populismo de esquerda. Eu não concordo, né? Porque eu não acho que a gente vá conseguir combater o veneno com o mesmo veneno. Então, eu acho que foi o populismo de esquerda que fez com que as pessoas se sentissem muito desacreditadas da política, né? Porque foi que elas pensaram, bom, eu já coloquei candidatos de direita no poder, já coloquei candidatos de esquerda e nenhum resolveu o meu problema. E muito disso também se dá à candidatura do Bolsonaro, porque mesmo ele sendo a face mais podre do nosso sistema, estando há 28 anos na Câmara de Deputados, tendo todos os seus filhos ligados à política, ele se colocou nas eleições como um candidato antissistêmico. Então, eu não parto do pressuposto de que todo mundo que votou no Bolsonaro é um direitoso, raivoso, que odeia todo mundo. Eu não parto dessa análise. Eu parto de que são pessoas que estavam desacreditadas de como que as coisas estavam funcionando e que muitas delas foram enganadas pelo Bolsonaro com aquele discurso que ele tinha de ser antissistêmico. Então, eu acho que a gente mostra, e as eleições elas servem para isso, para mostrar que, bom, existe um caminho, que não é o caminho que já foi trilhado, existe uma alternativa, e essa alternativa é diferente. Né? Eu acho que o Boulos está conseguindo cumprir esse papel com maestria em São Paulo, mostrando para as pessoas que, bom, a gente não precisa apostar em velhas soluções para problemas que são estruturais. Então, eu não acho que a gente, sendo populista, a gente vai conseguir avançar enquanto sociedade. Eu acho que o liberalismo tem que acabar, tanto ele de direita quanto de esquerda. Tamires, vocês do PSOL de Gravataí, tua candidatura, vocês sofreram um ataque de hackers ontem, né? Na verdade, não foi um ataque de hackers, né? Porque era uma reunião que ela era relativamente pública, porque nós tínhamos chamado os apoiadores de uma candidatura nossa a vereador, do professor Rafael Link. Então, havia um chamamento público, nós disponibilizamos, né, o link e a gente fazia um aceite para quem entrasse. Então, não foi uma reunião que ela foi hackeada para ela conseguir, para eles conseguirem o acesso. Mas o que acontece? Foram 5 ou 6 perfis que tinham nomes normais. Era a Luísa, era Yuri,
era o outro, não me lembro o nome, mas eram 6 perfis, nomes normais. Então, nós pensamos, bom, são apoiadores, vamos deixar entrar. E eles faziam ataques coordenados. Então, era compartilhamento de tela, colocando vídeos pornôs, abrindo os microfones e gritando viva Bolsonaro, viva o nazismo, morram, coisas assim. E aí a gente não conseguia banir, porque logo que eles faziam um ataque, eles saíam. E aí entrava outro, fazia outro ataque, e assim eles ficavam entrando e saindo o tempo inteiro. Então nós conseguimos fazer 10 minutos de reunião, que foi essa loucura toda. E aí a gente teve que encerrar a reunião, né? Porque era impensável a gente continuar com a nossa militância tendo que ouvir música de baixo calão, ou ficar ouvindo palavrão e vídeo pornô. Então a gente decidiu encerrar a reunião e aí fizemos uma live para mostrar que podem nos atacar, a gente não vai escalar, a gente vai continuar com as nossas bandeiras erguidas, nós vamos continuar defendendo nas ruas e nas urnas todas as pautas que a gente acredita para uma sociedade democrática, para uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Vocês têm um projeto em Gravataí, Emancipa, né? Ele sofreu algum tipo de ataque político, vamos dizer assim, alguma tentativa de cooptação de pessoas que trabalham com vocês, já que era um trabalho voluntário que era feito, né? E esse tipo de trabalho a gente sabe que às vezes em época eleitoral ele é ouro, como voto, né? Então, Rafael, nós temos o Emancipa desde 2017, né? E quem constrói com a gente, assim, não necessariamente é do pessoal, é justamente para nós conseguirmos, né, levar políticas públicas e para dentro dos bairros, porque a gente defende que o Emancipa, ele, na verdade, não deveria existir, porque deveria ser projetos da prefeitura que fornecem esporte para as comunidades carentes, como a gente fornece para o Xará, para o Rincão da Madalena, o loteamento Princesa, e o bairro Cruzeiro também. E assim como a gente também tem o curso pré-vestibular, que esse ano está online. E também a gente tem a Emancipa Mulher, que é uma ONG que presta assistência jurídica e psicológica para as mulheres em situação de violência. A gente, então, sempre deixou muito claro que é uma ONG, que não tem, né, ligação direta com o pessoal, então não precisa estar compactuado com o pessoal para construir, para usufruir. E, inclusive, uma das nossas políticas é não usar nossos alunos, não, né, fazer campanha junto nesse meio. Ano passado, nós tivemos um problema com um professor, assim, que falou, sabe, bem dele, assim, a aula. Aí os alunos vieram nos reclamar porque estranharam, né, porque não é uma prática nossa isso. Mas assim que os alunos nos reportaram, a gente afastou esse professor e foi a única, digamos assim, tentativa de cooptação, assim, sabe? E aí, enfim, a gente sabe que muitas vezes isso acontece, assim, por pessoas que não estão realmente, né, voltadas a construir o projeto, a realmente pautar uma transformação, mas querem uma autopromoção. Algo que a gente não aceita, então a gente conseguiu, isso foi antes, assim, do ano eleitoral, então a gente conseguiu resolver, conseguiu, né, fazer o afastamento de forma tranquila, de forma... E foi isso, assim, o restante, assim, é muito tranquilo, é algo realmente à parte, tanto é que o Emancipa continua funcionando, independente das nossas candidaturas. Claro que a gente fala que existe esse trabalho, porque a gente sabe o quanto é importante que as pessoas também conheçam o Emancipa, para, inclusive, poderem usufruir dele, né? Tamires, quem foi mais criminoso? Hitler, Stalin ou os dois? É que eu acho que é um absurdo a gente fazer essa teoria da ferradura, né? Que é colocar esses dois polos como equiparáveis. Não é equiparável, porque a gente sabe que uma mudança da nossa sociedade, ela não se dá entregando flores, ele é um processo caótico realmente. E eu adoro ver assim, as fake news que eles inventam contra Stalin, porque cada vez é uma quantidade mais absurda de pessoas que foram mortas pelo comunismo, né? Quando a gente tem aí o capitalismo matando e morrendo pessoas de fome todos os tempos e a gente não vê essa mesma revolta contra o capitalismo, né? Mas Hitler fez crimes muito superiores. Eu acho que a violência que Hitler cometeu, ela é desumana e ela é desumanizadora, porque foi realmente, né, colocar as pessoas em campos de concentração, algo muito semelhante ao que acontece hoje nos Estados Unidos com aqueles campos
nas fronteiras, sabe, com crianças morrendo, mulheres sendo estupradas, outras sendo, né, todas as violações de direitos humanos. Então eu acho que é no mínimo desonesto a gente querer comparar Hitler com Stalin. Eu acho que não é algo equiparável, porque uma mudança de sistema, ela vai exigir que haja, né, um processo de revolta realmente. A Revolução Burguesa, ela resultou em bastante decapitação, em muita violência, foi uma forma realmente de mudança de sistema que também trouxe muita violência. Então, não acho que Stalin e Hitler sejam equiparáveis. Ok. Tamires, te fazer um desafio, faz uma crítica e um elogio aos teus adversários. Clayton Manfred, Uma crítica? Ele é conciliador demais. um elogio. Ele é ponderado. Anabel Lorenzi, Ela é muito inteligente, uma mas ela crítica. carrega as incoerências. Dimas Costa, Um elogio? Esses são mais difíceis. Talvez a força de vontade. minha crítica. O populismo dele. O Jairo Carneiro, O Jairo Carneiro, eu não conheço ele politicamente para eu conseguir tecer críticas e elogios a ele. Seria desonesto da minha parte. ok. O Luiz Afalon, O Luiz falou. Eu acho que ele é fiel ao que ele defende. Acho que ele não esconde, sabe? tem uma As crítica. coisas que ele... Bom, tudo que ele significa, né? A toda a forma dele de perpetuar as desigualdades, né? De perpetuar realmente a nossa cidade atirada do jeito que está. Então, realmente é um Ok. modelo de... Ok, Tamires, eu agradeço a tua participação nessa série de entrevistas que o Seguinte faz com os candidatos a prefeito, que é Tamires Paveglio, candidata a prefeita pelo PSOL. Gostaria que tu deixasse uma mensagem final, então, para o eleitor. Então, primeiramente, né, agradecer de novo ao convite, ao espaço. Acho que é assim mesmo que a gente vai evoluindo para mostrar para as pessoas que tem, sim, uma alternativa em Gravataí. Nós não precisamos continuar votando nos mesmos de sempre, que pipocam de partido, né, que se dizem que não são nem de direita nem de esquerda, mas estão lá abraçados com o Onyx, que a gente sabe que é um corrupto confesso. Então, dizer que dia 15 de novembro é um dia para a gente dizer chega, de dizer basta para essa velha política, a política do balcão de negócios, que a gente está cansado, que a gente não aguenta mais. Então, pega teu título de eleitor, leva para a urna, vamos votar 50 na prefeitura e 50 também nos nossos vereadores, que é para levar todas as nossas lutas, toda a nossa representação para dentro da Câmara de Vereadores, para nós termos mandatos combativos e que nos representem. Ok, muito obrigado. Essa entrevista a gente vai distribuir em todas as plataformas do Seguinte e eu agradeço muito a tua participação. Obrigada.